Olá, eu sou Léo Correia, estou aqui nesse podcast da AGSE Gestão e eu sou o diretor de operações da AGSE. Olá, mais uma vez conosco aqui no Gerenciando, o podcast da AGSE. Meu nome é Grace Correia, sou CEO da AGSE e o tema de hoje é orçamento empresarial. O que, afinal, é o orçamento empresarial? É uma das peças mais utilizadas mundialmente, assim. Tem pesquisas científicas que trazem, na parte de gestão, uma das ferramentas mais utilizadas há quase 100 anos. O orçamento empresarial é uma tradução da sua estratégia em números. Se eu puder definir uma frase, é isso. Então, quanto a gente quer crescer, quanto que a gente quer faturar, quais vão ser os custos, os impostos, as despesas previstas para o ano seguinte. Não só o ano seguinte, mas algumas empresas projetam até 5 anos, né, de orçamentação. E isso é importante porque ele serve como um balizador. É uma peça fundamental de gestão. É isso aí. Com base no planejamento estratégico, é feito então esse orçamento empresarial, que, como foi falado aqui, contém despesas e receitas, investimento. Ele vai dar um norte, né? Uma previsibilidade para que o gestor aí tenha uma luz, um decorrer aí dessa jornada empresarial. Então, existem alguns mitos em relação ao orçamento, né? Então, o orçamento só serve para empresas grandes, ou seja, a empresa média, a empresa pequena, não precisa de um orçamento, eu posso trabalhar no escuro. Isso é um mito. É só para empresa pequena, grande mesmo? Não é para empresa grande. Eu acho que a gente pode trazer até no âmbito da pessoa física, né? Toda vez que a gente quer conquistar algum bem, toda vez que a gente quer avançar na carreira, toda vez que a gente quer crescer e se desenvolver como ser humano, a gente faz um planejamento mínimo. Esse planejamento mínimo envolve cálculo. Isso já é um orçamento, né? De uma maneira rudimentar, ele já é um orçamento. Então, o maior mito é achar que o orçamento começa só em grandes empresas e isso não é verdadeiro. Outro mito que existe na mente de alguns pequenos empresários é que fazer um orçamento é perca de tempo. Não, vou perder meu tempo, perder um tempo aqui, 3, 4 dias fazendo um orçamento, pode ser que não aconteça nada. Isso é realmente um mito? É perda de tempo mesmo? Na verdade, é um investimento de tempo, né? É o contrário. Então, assim, algumas horas, alguns dias, né, você se dedica a pensar em estratégia e traduzir isso em números. Só que esse balizador, ele vai ser tão importante a partir do momento que você começar a utilizar como uma ferramenta de gestão, que ele vai corrigir os desvios que acontecerem ao longo dessa jornada empreendedora na empresa. Então, não é perca de tempo, é investimento de tempo e melhor, né? Sono, tranquilidade, saber para onde está indo, eu acho que tem vários ganhos. Hein? Então, a formação do orçamento, cabe lembrar aqui, que não é mágica. Não vou fazer uma mágica. É algo racional, é algo que o gestor tem dentro do seu planejamento, seja de expansão, seja um crescimento conservador, ou seja um crescimento arrojado, seja a ideia de pegar um aporte ou não, conquistar novos mercados. Tudo isso traduzido vai dar um norte. E isso não é mágica. Isso é o quê? Isso é algo racional. Isso é previsibilidade daquilo que o gestor ali, ou o empresário está tendo para o seu negócio. Algum gestor pode falar, mas eu já tenho um fluxo de caixa. Então, o fluxo de caixa é uma coisa. Orçamento é outro. Eu preciso, então, do orçamento, eu tendo fluxo de caixa? As duas peças são importantes. Sim. Mas fala um pouquinho aí a diferença entre o fluxo de caixa e o orçamento. Isso. Tanto um quanto o outro tem a sua importância dentro da gestão. Sim. O fluxo de caixa ele vai estar demonstrando as entradas e saídas de dinheiro ao longo dos meses, dos dias, né? Extremamente importante. Mas ele vai te passar é como se você estivesse olhando para o retrovisor daquilo que aconteceu. A peça orçamentária, ele vai te dar uma previsibilidade e uma comparabilidade. Então, além de você consultar aquilo que já aconteceu na forma que eu tinha previsto? Preciso corrigir essa rota? Teve algum evento extraordinário que me levou a uma diminuição de receita? Uma diminuição de recebimento? Então, com base no que eu crio estratégias de gestão para tomar vamos imaginar, tomar um plano de ação, fazer um plano de ação com base no orçamento e nos seus desvios comparado com o dia a dia. Fluxo de caixa fundamental, acho que é a primeira peça que qualquer empresa precisa ter, mas quando você pensa em gestão, é uma evolução elaborar o orçamento. As duas peças, vale lembrar aqui, as duas peças de gestão, elas se complementam. Uma não anula o outro.
ela se complementa. Isso. Como foi falado, né? O orçamento ele dá uma previsibilidade futura. Você pode fazer um orçamento de 1 ano, de 2, de 3, 5 até 10. Depende da necessidade que cada empresa tenha. Você que não está habituado a fazer, faça lá 2 anos, 3 anos, até adquirindo aí uma experiência no uso dessa peça orçamentária para o seu negócio. Na prática, quais são os benefícios de ter um orçamento? Um deles é controle. A pessoa passa a ter controle, ou seja, sabe para onde vai. Tem um norte, né? Não está no escuro. Exato. Então, ele tá tocando ali o negócio, tocando a gestão de um empreendimento ali do negócio, tendo a luz, né? Vamos dizer assim. Mas quais são outros benefícios que pode ter um gestor ou um empresário que tem essa peça de gestão implantada dentro da sua companhia? Isso faz parte do nosso escopo aí de atendimento no âmbito da controladoria. O que a gente observa, né? A incerteza do empreender no Brasil é algo que amedronta muitos empresários. Recua, faz recuar, faz ter medo de crescer, às vezes ter medo de contratar, ter medo de se estabelecer em um determinado mercado. O que o orçamento tem a ver com isso? É como se eu pudesse montar cenários diferentes. Então, a gente chama, no mínimo, a gente faz 3 cenários. Eu vou fazer um cenário realista, otimista e um pessimista, né? De uma maneira simplificada aqui, a gente pode dizer assim. A gente consegue testar as ideias, testar se aquele cenário pessimista acontecer, quais decisões eu preciso tomar, como eu preciso me posicionar. Se um cenário de crescimento exorbitante acontecer, como que eu preciso me posicionar, quais as decisões que vão ser induzidas, né? Então, o teste de cenários na peça orçamentária é um dos grandes benefícios que a gente tem da gestão. Perfeito. Ou seja, você vai ter uma visão estratégica, você vai ter um documento que você possa tomar decisão. Isso. Né? E com certeza a decisão assertiva, seja uma decisão de negociar com o banco, seja uma decisão de criar novos produtos, seja a decisão também de não ter mais determinado produto. A peça orçamentária também ela é fundamental o gestor saber onde está ali o desperdício. Isso. Pode ocorrer. No dia a dia está ocorrendo algum desperdício e ele não está vendo. Então essa peça de gestão, que é o orçamento, ele traz essa visão. E além disso também, ela pode estar ajudando a se antecipar de algum risco, né? Que pode estar ocorrendo e se preparar, seja para expansão, seja uma decisão difícil de encolher o seu produto, o seu negócio, mas ela vai ajudar, como você falou. Pode ter ali um cenário conservador, um cenário arrojado, um cenário moderado. Cabe ali avaliar esse cenário que foi criado ali dentro da gestão e tomar a melhor decisão possível. Isso. A gente tem um exemplo, né, no escritório, eu não vou citar o nome do cliente, mas é um cliente que eu tenho muito orgulho quando a gente fala de peça orçamentária. Há 2 anos atrás, a gente começou a montar o orçamento. Foi o primeiro trabalho que a gente começou com ele. A gente montou o orçamento empresarial, simulou cenários, tanto realistas, pessimistas. Decidimos qual cenário que a gente ia apostar, no sentido de energia, né? Acreditar e implementar. Decidimos e fizemos o acompanhamento. Essa empresa, ela saiu de um faturamento de 2 milhões e 300 por mês e passou a faturar 8 milhões por mês. Então, ela cresceu 4 vezes o que ela era em 3 anos. Então, assim, a peça orçamentária, ela te direciona como nenhuma outra peça. E sabendo exatamente o capital que você vai precisar investir, o tipo de investimento que você precisa fazer, o tipo de equipe que você precisa contratar, quais os produtos você vai ampliar o seu atendimento ou serviços, né? E detalhe, esse crescimento aconteceu num período muito recessivo do Brasil. Então, assim, a gente teve clientes do mesmo segmento com situações bem complicadas, diminuindo a venda, reduzindo a operação. E esse cliente do mesmo segmento cresceu 4 vezes. Então, o que direciona um crescimento desse? Justamente você saber o terreno que você está pisando. Então, a peça orçamentária ela tem muito a ver com isso. Então, dá muito orgulho de trazer esse case, né? Acho que é um dos cases mais surpreendentes assim, da minha carreira que eu pude participar. E isso trouxe pra gente uma alegria muito grande, né? Porque toda a ferramenta de gestão bem aplicada, ela traz resultados extraordinários. A peça orçamentária ela é feita
e mensalmente ela é acompanhada. Então, o gestor acompanha ela mensalmente. Eu vou dar um exemplo mais simples aqui, né? Quando você tem uma peça orçamentária na sua gestão, nós estamos agora no mês de setembro. Você pensaria 2 vezes antes de tomar a decisão, sabendo que você tem que pagar esse terceiro em dezembro. Novembro e dezembro. Então, o orçamento vai te mostrar, dezembro você tem esse desembolso, em novembro também. Então, você vai pensar bem, porque você vai olhar antes para a peça orçamentária, o seu orçamento, antes de tomar uma decisão. Isso. Ou você pensa em mudar a sua instalação. Como é que está meu orçamento, irmão? O que eu projetei? Então, só vai fazer isso se for em último caso. Mas antes de mudar, olhando para o orçamento, você vai tomar uma decisão. Então, naquele ano não for orçada aquela despesa, vamos planejar para o próximo ano e ver como é que a gente faz, mano. Isso. O orçamento a gente pode dizer que é o máximo, né, do que a gente espera de estabilidade no processo de gestão que a gente pode se aproximar. Então, e o orçamento ele não pode estar assim na mente do gestor. Não. Então ele tem que estar transcrito. É um compromisso com a empresa. É um compromisso. Transcrito, tá? Como dizia a linguagem, colocado no papel, né? Em forma literária. E acompanhado. E se amanhã depois surgir alguma oportunidade de expansão dentro do seu negócio, a peça orçamentária vai direcionar para isso. Exatamente. Fala um pouquinho também aqui para nós, algumas dicas práticas para você que não tem um orçamento, já começa hoje. Sim, a primeira dica é organizar, né? Voltando um pouquinho no podcast anterior, depois volta lá para quem não assistiu, falando de precificação e custo. Então, separar o que é custo, o que é despesa, o que é fixo e o que é variável é o primeiro passo para você elaborar um bom orçamento. Classificação é tudo. Então, levantando os gastos, a gente vai falar, isso aqui tá meio estranho, isso daqui nem precisaria estar aqui. Então, essa é a primeira reflexão que se faz no orçamento, é o levantamento das despesas e o olhar crítico, se aquilo deveria ser daquela forma mesmo, né? Exato. Receita, despesa, as despesas fixas, as despesas variáveis, levantando todas essas informações. A partir dessas informações que você tem, cria-se um orçamento, cria-se cenários, seja ele realista, pessimista, moderado, e a partir daí vai ser feito um acompanhamento mensal do que você orçou, o que ocorreu. Se não ocorreu, por que não ocorreu, anotando ali as explicações do que ocorreu, os desvios que ocorreu, por que ocorreu os desvios, e com isso você vai estar tendo o quê? Gestão do seu negócio. Isso é traduzido em um plano de ação, né? Cada distorção, se foi positiva, é legal, mas o que aconteceu para ser tão positivo? Entender o motivo de ter sido tão positivo é importante também. Poxa, vamos replicar mais vezes. Então passa a ser um processo dentro da empresa, uma meta, né? Exatamente. O orçamento ele tem que ser feito em conjunto. Os sócios, gestores, a equipe tem que estar acompanhando ali. Isso. A equipe, os sócios, gestores acompanhando, isso mostra o quê? Comprometimento com a estratégia que foi estabelecida. Exatamente. Porque o orçamento ele vem da estratégia. Então, se todos estiverem envolvidos, todos estarão comprometidos com aquele resultado. Desde que seja ele ruim ou seja ele bom. Não importa. O melhor é que seja bom, claro. Mas se for ruim, todos estão envolvidos ali com o resultado. O resultado. Isso aí. E é importante ter uma ferramenta também que acompanhe. A gente começa com planilha, obviamente, como tudo que a gente vai fazer em qualquer processo de gestante, não escreve nada em pedra, né? Inicialmente começa numa planilha. O mais importante de tudo é começar. Mas gradativamente migrar essa ferramenta de uma maneira que você acesse de uma maneira mais rápida, pode ser um BI que compare seus resultados mensais, é fundamental. Então, para você que aí não tem uma tecnologia, essa tecnologia a gente utiliza nas nossas análises. Então, os comparativos entre real e previsto e as distorções, ela é feita por uma ferramenta hoje que o cliente tem acesso. Então, ter ferramenta é importante, mas esse é o segundo estágio. Começa numa planilha e você já vai ter grandes ganhos com a peça orçamentária. Exatamente. Então, quem tem informação tem poder de decisão e decisão assertiva. Então, o orçamento ele é a base para isso. E como foi falado, né? Ferramenta tecnológica tem bastante hoje que pode ser utilizada. O mercado está aí, a AGS Gestão pode te ajudar, né? Pode te ajudar a fornecer essa ferramenta para você ter no seu escritório aí, na sua empresa, um orçamento. É isso aí. Perfeito. Eu espero ter contribuído, né? A gente ter contribuído aqui com esse esclarecimento do que é um orçamento. Na descrição do vídeo a gente vai deixar um modelo que a gente gosta de utilizar.
É um modelo embrionário do ponto de vista aí, vai ser em Excel e tudo mais, mas não deixe de utilizar. Vai ser muito importante. E siga-nos para saber um pouquinho mais sobre gestão. Tem mais temas interessantes que a gente quer compartilhar com você. Orçamento, a gente começa em outubro, novembro, para o ano seguinte. Então, esse é o momento propício de você começar na sua empresa um investimento mínimo em gestão, que é com a peça orçamentária.